elétricos, tá ok? O primeiro tema que eu vou conversar com vocês é sobre curto-circuito. Pessoal, o que é curto-circuito? O nome já é autoexplicativo, então toda vez que eu tenho um circuito que de alguma forma ele fique encurtado, literalmente encurtado, eu tenho esse evento acontecendo. Professor, mas encurtado em que sentido? Significa nesse sentido aqui, ó. Se eu tenho um resistor no circuito e eu pulo esse resistor através de um jump, através de um fiozinho que permite que a corrente feche o circuito antes de passar no resistor, eu vou ter uma situação em que a resistência do circuito é muito baixa, porque é a resistência só do fio condutor. Se a resistência é muito baixa, você deve lembrar que se a resistência é muito baixa, a corrente é muito alta. Então essa é a principal característica do circuito de baixa corrente, de baixa resistência. Toda vez que eu tenho um circuito de baixa resistência, a corrente elétrica nesse circuito é muito alta. Quer ver um negócio? A máquina de solda, solda TIG, solda MIG, basicamente é uma máquina de curto-circuito. O que eu estou querendo fazer? Eu quero que num ponto de contato a temperatura seja muito alta, porque a corrente é muito alta, já que a resistência elétrica é muito baixa. Tá ok? Então vamos discutir um pouquinho melhor sobre isso. Então imagina que eu tenho um circuito simples aqui, ó. Peguei minha DDP, tá? E assim que eu fechar esse circuito condutor aqui, o que vai acontecer é que a resistência elétrica total é só a resistência do fio. Se for um fio de cobre, um fio condutor, a resistência é muito baixa, ela é aproximadamente zero. Isso, se eu jogar na lei de Ohm, eu posso fazer a seguinte análise. Ó. Já que corrente é voltagem por resistência, a resistência nesse caso é muito baixa, lembre-se que a resistividade do cobre é 10 a menos 8. Então uma resistividade para um fio de dimensões comuns, a resistência elétrica é muito baixa. E se essa resistência for muito baixa, o que vai acontecer é que a corrente ali pela expressão vai ser muito alta. Tá? E outra coisa, se a corrente é muito alta, a potência dissipada, que é um produto da DDP pela corrente, também vai ser muito alta. Só que essa potência, você tem que lembrar, ela é dissipada por efeito Joule. Tá? E efeito Joule nada mais é que essa energia cinética dos elétrons de condução se transformando em energia térmica. Então eu tenho um aquecimento gigantesco do fio, de todo o material condutor aqui, em virtude desse curto-circuito, desse circuito sem resistência, com uma resistência elétrica muito baixa. Isso vai fazer o quê? Que a temperatura do fio suba de forma bruta, suba absurdamente até o ponto do fio derreter ou pegar fogo no que estiver envolvendo próximo esse fio. Tá? Então esse é o conceito do curto-circuito. Professor, mas são só circuitos sem resistência? Não, você pode ter um circuito aqui com uma resistência. Ó. Dá uma olhada. Imagina que eu ponho uma resistência, tá? Então a corrente flui através da resistência, mas eu venho e ligue aqui ou por descuido, imagina que eu peguei aqui, a tomada e liguei um fio direto nos dois terminais da tomada. O que vai acontecer? Quando isso fizer, eu estou ligando, apareceu um paralelo aqui para mim, apareceu uma ligação em paralelo. Você tem que ter em mente o seguinte, a corrente elétrica ela sempre prefere fluir através da onde a resistência elétrica é menor. Então, quando chegar nesse nó amarelo aqui, quase que toda a corrente que chegar ali vai passar através do fio, ao invés de passar através do resistor. Então eu vou ter um curto-circuito aqui, induzido pelo jump que eu fiz aqui. Tá ok? Então esse é o conceito de curto-circuito. Então, para quem não sabia, para alguns é óbvio, mas é bom comentar. Aí tem outra coisa. A gente pode relembrar que eu venho falando com vocês sempre DDP, diferença de potencial. Mas diferença de potencial não é voltagem, professor? Não é tensão? Não é força eletromotriz? Gente, são grandezas parecidas, muito parecidas por sinal, com a mesma unidade, todas elas são medidas em volts, mas a nomenclatura difere um pouco em virtude do que eu tenho. Quer ver o negócio? Eu uso o DDP para todos os circuitos que tem diferença de potencial, que é a grandeza física. Voltagem se usa mais para circuitos de corrente contínua, tensão para circuitos de corrente alternada, e força eletromotriz é uma grandeza um pouquinho diferente, que ela está envolvendo um gerador, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre força eletromotriz aqui. As outras são a mesma coisa, a força eletromotriz tem uma sutil diferença aqui no conceito. Dá uma olhada aqui. Então imagina que eu tenho um gerador pode ser um gerador químico, uma pilha ou uma bateria,
ou pode ser um gerador eletromagnético, como um dínamo ou um alternador. Beleza? Então imagina que eu pegue esse gerador, tá ali, ó, que vai gerar DDP, vai aparecer a corrente, o resistor tá ali, e eu quero estudar o conceito, ou estudar como esse gerador é construído. Então vamos lá rapidinho. Pessoal, eu não vou entrar no mérito da lei de Ampère, na lei de indução de Faraday, não vou entrar no mérito disso agora. A ideia é que eu trate isso como circuito, tá? Depois a gente vai entrar isso num capítulo mais pra frente, fica tranquilo. Então vamos imaginar o seguinte, imagine que eu peguei aquele gerador químico ali, no caso uma pilha. Pessoal, esse gerador ele gera DDP, ele gera voltagem, tá ok? Mas se eu conseguisse olhar dentro desse gerador, não olhar literalmente, mas se eu conseguisse enxergar a energia dentro desse gerador, eu veria o seguinte, existe uma taxa de energia sendo criada lá dentro, tá? E essa taxa de energia criada lá dentro, essa voltagem interna, entre aspas, é o que a gente chama de força eletromotriz. Mas o que acontece? Essa força eletromotriz ela não é posta do lado de fora porque não existe um gerador ideal. O que acontece? Como o gerador é constituído por metais diferentes, um deles, por exemplo, é zinco, ele tem uma resistividade elétrica apreciável. Isso vai fazer com que parte da resistência morra, aliás, parte da DDP morra no próprio gerador. Beleza? Então dá uma olhada, ó, ele gera uma força eletromotriz lá dentro, mas quando ele vai pôr para fora, ele coloca como DDP, ele coloca como voltagem. Então, força eletromotriz é o que está dentro do gerador, DDP é o que sai para o lado de fora. Professor, mas isso morre aonde? Essa parcela morre aonde? Morre na resistência interna que existe em todo o gerador. Professor, e um gerador ideal? Um gerador ideal é aquele que a força eletromotriz é igual a DDP que ele põe para o lado de fora. Tá ok? A DDP útil. Então a gente escreve esse FEM como força eletromotriz. E essa força eletromotriz, que é a DDP gerada lá dentro, nada mais é que a soma do que ele põe para fora, que é o útil, mais o que é dissipada na resistência interna. Tá? O que é útil a gente chama de DDP, e o que é a dissipada, a gente pode pegar a lei de Ohm, como é que eu vou, do que depende essa voltagem dissipada? Ela vai ser o produto, se eu pegar a lei de Ohm e passar a corrente multiplicando, eu posso escrever que voltagem é resistência vezes corrente. Então a resistência aqui é resistência interna. Então, se a gente reparar, a voltagem dissipada ela é o produto da resistência interna que existe vezes a corrente. Então percebam o seguinte aqui nessa expressão, pessoal, vou circular aqui em vermelho. Ó. Só vai aparecer esse termo aqui quando a pilha está ligada, tá ok? Por quê, professor? Porque precisa haver corrente para que esse termo surja. Então, bastou eu ligar a bateria, imediatamente, assim que flui uma corrente no circuito, essa própria bateria vai começar a comer uma parte da energia. Então é por isso que às vezes você compra a pilha e ela tem uma validade que eu digo é mantém a carga armazenada por um tempo relativamente longo, por anos. Por quê? Porque ela só vai perder nela mesmo quando fluir corrente, ou seja, quando ela estiver desligada dentro da embalagem, ela não tem corrente sendo percolando ela e, consequentemente, não tem essa parcela aqui. Mas bastou fluir que essa parcela aparece e come uma parte da DDP útil ali. Aliás, come uma parte da força eletromotriz. Então, a gente pode escrever o seguinte, dá uma olhada nesse exemplo aqui. Esse exemplo é bem interessante e ajuda talvez a explicar algumas coisas. Então, se você... Vamos ler comigo. Um alternador... Pessoal, o alternador é aquele que é um dispositivo que vai transformar a energia mecânica em energia elétrica, tá? Depois a gente discute melhor isso quando chegar nos próximos capítulos. Ele é constituído por um conjunto de bobinas cujo comprimento total equivale a 150 metros. Então tem bastante fio enrolado lá dentro, tem bastante bobinas lá dentro. E esse fio é de cobre, tá? Aí ele passou o comprimento do fio e passou pra gente o material do fio e tá passando a área do fio. Ó. Tá vendo que a área de seção transversal do fio é meio milímetro quadrado? Então ele passou tudo isso pra gente. Ele passou o comprimento do fio, o material do fio e a área. Aí ele fala assim, sabendo que durante o funcionamento esse gerador gera uma DDP de 12 volts com uma corrente de 5 amperes, encontre a força eletromotriz gerada por ele. Então vamos lá, está aqui o alternador,
Tá, pessoal, só tem uma certa discussão aqui que eu tenho que ser um pouquinho rigoroso. É o seguinte, eu estou falando alternador, mas na verdade é um dínamo, tá? Professor, mas qual a diferença de alternador para dínamo? Alternador gera corrente alternada, dínamo gera corrente contínua. Para a gente não faz a menor diferença aqui na análise, tá? Se você olhar o alternador do seu carro, ele é basicamente por fora muito parecido com o dínamo, tá ok? Tem partes um pouquinho diferentes no interior, mas a ideia é a mesma. E o que eu estou estudando aqui, que é a resistência interna, vale para os dois casos. Então vamos imaginar o seguinte: então a força eletromotriz, a gente acabou de ver, que é a DDP mais o produto da resistência interna vezes a corrente durante a operação. A DDP, o enunciado fala que ele gera 12 volts. A corrente de operação é 5 ampere e a resistência interna vai ser equivalente, ó, e é isso que eu quero que você perceba, como esse gerador é constituído por bobinas feitas de fio de cobre, a resistência interna é a própria resistência do fio de cobre. Percebe? Como é da natureza do gerador ter essa estrutura formada por essas bobinas, ele sempre vai perder na própria bobina. Tá? Professor, então poderia existir um gerador que não perdesse? Sim. Se a gente conseguisse construir um gerador ideal, provavelmente ele ia ser construído de um material que não tem resistência elétrica. Então, se vocês pesquisarem na internet, você vai ver os geradores à base de fios supercondutores. Por quê? Porque ele não tem resistência elétrica, ele consegue gerar energia a partir do movimento e assim por diante, e quase que não perder energia. Tá ok? Mas vamos continuar estudando aqui. Então ele pergunta qual é a força eletromotriz. A resistência interna é a resistência do fio. Então é resistividade vezes o comprimento pela área. Se a gente pegar na tabela, a resistividade do cobre é 1,6 às 10 a menos 8. Se a gente pegar o comprimento do fio, ele falou 150 metros. E a área de seção do fio é meio milímetro. Estou passando aqui, ó, então fica meio milímetro. Estou passando de milímetro para metro, mas é ao quadrado, então eu ponho 2 lá. Ó. Fazendo essa conta, eu vejo que a resistência interna, ou a resistência do fio, é 4,8 ohm. Substituindo tudo ali na equação de cima, então vou pegar esse 4,8 e colocar ele aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar então que a força eletromotriz é 12 mais 4,8 vezes 5. Então perceba que a força eletromotriz gerada lá dentro do gerador é muito maior que os 12 volts que ele põe para o lado de fora. O problema é que a própria arquitetura do gerador faz com que ele consuma parte da energia nele mesmo. Beleza? Tem um outro exemplo agora, com resistência interna do gerador eletroquímico. Então ele tem duas pilhas AA de 1,5 volts que estão ligadas em série diametralmente opostos em uma lanterna de mão. Tá? Estão com os terminais invertidos aqui. Uma delas tem uma resistência interna de 0,255 ohm e a outra de 1,53 ohm. Pergunta. Aliás, ele diz que quando a chave é acionada, flui uma corrente de meio ampere por esse circuito. Aí a pergunta está aqui. Ó. Qual é a resistência do filamento da lâmpada? E a outra pergunta é qual a porcentagem da potência é dissipada nas próprias pilhas? Professor, por que a pilha dissipa? Está aqui, ó. Como as pilhas têm uma resistência interna, a energia dela, a DDP que ela vai pôr para fora, é fruto do que ele já comeu lá dentro. Aliás, é o resultado subtraído do que ele, entre aspas, usou para passar através desse resistor interno. Tá ok? Entre aspas também. Vamos lá, então tá aqui a pilhazinha de cima. Tá ali a força eletromotriz dela. Ó. Aqui a força eletromotriz dela. E aqui a resistência interna dela. A outra pilhazinha. Tá aqui a força eletromotriz e a resistência interna. E elas estão ligadas em uma lâmpada numa lanterna. Tá aqui, tá ali o resistência interna R1, resistência interna R2. Ele diz que a corrente é meio ampere. Então vai ter a força eletromotriz da pilha 1, força eletromotriz da pilha 2. Beleza? A gente acabou de ver que a força eletromotriz é a soma da DDP mais aquele produto ali, da resistência interna pela corrente. Então vamos lá. Ó. A DDP é 1,5, vamos pegar a pilha 1 ali. A força eletromotriz da pilha 1 aqui, ó. Beleza?
Então 1.5 mais o produto da resistência interna vezes a corrente. Então tá ali o valor da força eletromotriz. Percebam que ela é um pouquinho maior, ó, ela é sempre um pouco maior que o que ele produz, o que ele põe do lado de fora. Aí eu peguei um outro fabricante aqui, força eletromotriz da pilha 2. A voltagem que ele põe do lado de fora, resistência interna vezes a corrente, que é a mesma. Aqui é a mesma coisa, perceba? Pessoal, como elas estão ligadas com os terminais invertidos, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a DDP total é somada, então a força eletromotriz total se soma aqui. Então a força eletromotriz dá 3.245 volts, beleza? Aí o que ele está perguntando para mim? Quanto vale a resistência R da lâmpada? Tá ali, ó. Se a gente pegar então a lei de Ohm, eu sei que a resistência total é igual a voltagem total, a DDP total pela corrente total. Resistência total. Pessoal, se você olhar, concorda que, eu vou marcar aqui, R1 está em série com R2, que está em série com a resistência da lâmpada. Então está aqui. 0,255 mais 0,13 mais a resistência que eu não sei. Essa corrente aqui está dividindo. Eu vou passar ela para o outro lado multiplicando. Quanto vale ela? 0,6. Do outro lado, a DDP, a força eletromotriz total, a DDP total. Está ali. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou fazer a distributiva e depois passar dividindo. Aí se eu fizer essa conta aqui com calma, eu vou ver que a resistência do filamento da lâmpada dá 5 ohm. Então essa aqui é a resistência que ele está pedindo aqui, ó, do filamento da lâmpada. Aí a pergunta 2 fala o seguinte: qual é a porcentagem de potência dissipada nas pilhas? Pessoal, você sabe que potência por efeito Joule é o produto da voltagem vezes a corrente. Vou substituir no lugar da voltagem resistência vezes corrente, vai ficar R vezes I ao quadrado. Está aqui. Então a potência dissipada na lâmpada é a resistência da lâmpada, que a gente achou, vezes a corrente. Está ali, 1.8 ohm. Aliás, 1.8 watt. A potência dissipada nas pilhas, eu vou pegar as duas juntas, tá? Então está ali a resistência total das pilhas, vezes a corrente que flui no circuito. Está ali. Que dá 0,147. Como que eu acho a potência dissipada a porcentagem? A porcentagem dissipada nas pilhas é a potência nas pilhas pela potência total. O que é a potência total? É a soma desses dois. Lembra que porcentagem é a parte pelo todo. Então tá ali, vezes 100 para dar em porcento. Então somei ali 1.8 watt com 0.147. Fazendo essa conta, eu vejo que a porcentagem de potência dissipada nas pilhas, então essa potência é a potência não útil, a potência que morreu dentro da pilha, é em torno de 7,6%. Tá ok? Então depois vocês dão uma analisadinha, um exercício muito complicado. Tem um jeito de resolver muito mais simples, que é pegar direto, mas eu queria fazer por partes, mostrando para vocês como é que faz. Tranquilo? Então esse é o conceito de resistência interna. O que eu vou tratar agora com vocês é o circuito resistor-capacitor. Gente, grande parte dos equipamentos elétricos e eletrônicos envolvem capacitores. E sempre o capacitor está ligado ao resistor de alguma forma. Esse resistor tem a função, sobretudo, de frear tanto a carga do capacitor quanto a descarga do capacitor. Professor, eu não lembro de ver um capacitor funcionando, não tem ideia. Gente, o capacitor ele armazena carga muito rápido e ele descarrega muito rápido, tá? Então todas as situações em que eu preciso de carga elétrica num instante muito curto, um instante relativamente curto de tempo, eu uso o capacitor. Então, por exemplo, aquela raquete de matar pernilongo, ela pega a carga da pilha, armazena nele, num capacitor. Quando o pernilongo entra entre as placas da raquete, esse capacitor pega e joga uma descarga elétrica, melhor, descarrega muito rápido sobre o bichinho. Cerca elétrica, o starter do fogão da sua casa, e uma infinidade, ponte retificadora para transformar a corrente alternada em corrente contínua. Todos eles operam com capacitores associados a resistores ou não. A função do resistor, nesse caso, eu já comentei com vocês. Então vamos ver um circuito aqui primeiro. Então, circuito RC. Circuito resistor-capacitor. Então, primeiro vamos estudar a carga do capacitor. Então, eu peguei um capacitor. O capacitor a gente viu o semestre passado. Peguei um capacitor e eu vou estudar como
armazena a carga nele. Então tá ali o circuitinho, ó. Tá ali a DDP, tá ali o resistor, tá aqui o capacitor. Beleza? Aí no instante inicial eu estou com a chave do circuito aberto. O que vai acontecer? Assim que eu fechar essa chave vai aparecer um... E outra coisa, o capacitor, pessoal, presta atenção nisso, o capacitor é um circuito aberto, tá? Ele não deixa passar corrente. Entre aspas, enquanto ele está carregando. Então, vai passar corrente enquanto ele está carregando. Depois que ele carregou, a corrente cessa do circuito aqui que eu desenhei, de uma malha só. Então, enquanto ele estiver carregando, vai fluir uma corrente. Assim que eu fechar, vai aparecer uma corrente máxima que eu chamei de zero. Então, olha essa condição. Em T igual a zero, eu vou ter a corrente máxima ali que eu chamei de zero. Depois, em T maior que zero, por um T qualquer, eu vou ter uma corrente que vai ser I. Ok? O que vai acontecer? Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Pessoal, se a gente olhar, a DDP que sai da pilha, ó, deixa eu circular em vermelho, a DDP que está aqui na pilha, como eles estão em série, vai ser o que vem para cá e o que vem para cá. Beleza? Então, consequentemente, a DDP da pilha vai ser a voltagem que chega no capacitor mais a voltagem dissipada no resistor. Beleza? Como que eu calculo a voltagem do capacitor? A voltagem entre as placas do capacitor pode ser dada por aquela equação ali, ó. Capacitância é carga por voltagem. Então eu isolo a voltagem, eu vou ter que a voltagem nas placas do capacitor é a carga pela capacitância. A resistência, a voltagem dissipada na resistência. Você pega a lei de Ohm, a voltagem é o produto da resistência vezes a corrente. Tá ali. Aí eu vou fazer o seguinte, como eu estou querendo ver a taxa de variação dessas grandezas, porque à medida que o tempo passar, é óbvio que essa corrente não vai ser constante, porque à medida que o capacitor está carregando, é como se eu estivesse cortando o circuito, porque ele vai parar de fluir corrente quando ele estiver carregado. Então eu vou tirar a derivada disso. Então eu vou tirar em função do dt. Pessoal, a DDP, que é o que vem lá da pilha, ela é constante. Então esse termo aqui vai ser igual a zero. A carga vai variar, tá? A carga do capacitor varia e a corrente no circuito varia. Se eu colocar um amperímetro, eu vou ver ela variando. Mas como que ela varia? Vamos ver aqui. Então, se eu tirar a derivada aqui, eu vou fazer distributivo. Aqui, a DDP, a derivada da DDP do tempo é zero. Vou derivar esse cara, então vai ficar, como a capacitância é constante, tá? A capacitância aqui é constante, pus ela aqui para fora, então ficou dQ sobre dt. Olha o outro termo, como R agora é constante, vai ficar o que aqui para mim? Vai ficar di dt. Pessoal, o que é dQ dt? dQ dt é a taxa de variação de carga por unidade de tempo. A gente viu que isso aqui nada mais é que a corrente elétrica. Então vai ficar para mim isso aqui, ó. Professor, o que você fez? Joguei esse termo aqui por outro lado, vai vir com sinal trocado. Então vai ficar 1 sobre C, menos 1 sobre C vezes I, é igual ao R vezes di dt. Tá ok? Então como é que vai ficar? Vou dar uma trabalhadinha, vou jogar o dt para lá, vou jogar o I para cá e vou jogar o R dividindo. Vai ficar assim, ó. Ti sobre I, tá? É igual a menos 1, o R está multiplicando, vai vir para cá dividindo. Então tá ali, 1 sobre RC e o dt estava ali. Deixa eu voltar um pouco. O que essa equação está falando? Está falando assim, ó, toda vez que o tempo passar, vai variar a corrente no circuito. Se eu quiser a variação total, eu preciso somar essas variações sutis. Então eu venho aqui, ó, integro dos dois lados. E agora eu vou usar os limites que eu trouxe lá em cima. Quando eu comecei a resolver lá em cima, eu falei dos limites. Ó. Em t igual a zero, eu vou ter uma corrente I0. Em t igual a t, eu vou ter uma corrente I. Tá ok? Em função do tempo. Então eu venho aqui e resolvo. Pessoal, qual que é a integral? Ó? Eu vou circular aqui em vermelho. Qual que é a integral de dx sobre x? Isso é fácil, é aquela ln de x. Tá? Então, a integral de dx sobre x é ln de x. Do limite superior menos o limite inferior. Tá ali. Do lado direito, esses caras são todos constantes. Então eu posso pôr para fora, vai ficar uma integral só de dt.
de 0 a t, ou seja, integral da t. Tá? Saiu para fora, integral de dt é t. Beleza? Aí o que eu posso fazer aqui? Como o ln nada mais é que um logaritmo, eu posso usar a propriedade do log. Log de a menos log de b é log de a sobre b. Então vai ficar assim. Ln de menos ln de 0 é ln de i sobre 0. Do outro lado eu só repeti e fiz o seguinte, ó. Pessoal, o que eu posso fazer? Eu vou colocar esses dois lados da expressão como argumento de uma exponencial, como potência na exponencial. O que vai acontecer é que o termo que está à direita vai cair, e o termo que está à esquerda vai cair, e o termo que está à direita vai ficar pendurado na exponencial. Vai ficar assim, então, 1 sobre 0, aliás, i sobre 0, exponencial de menos t sobre rc. Então, eu passo o i0 para lá, está aqui, ó. Então, a corrente em função do tempo é i0, exponencial de menos 1 sobre rc. Professor, não entendi para que serve essa expressão. Dá uma olhada, pessoal. É uma função de primeiro grau? Não. De segundo, não. É uma função exponencial. Então, percebe que a corrente no circuito ela flui de acordo com uma função que é muito abrupta. Uma função que varia muito rapidamente com o tempo. Tá? Aqui está o tempo. Vou marcar ele aqui em cima que ficou faltando. Tá, o tempo está aqui, ó. Então percebe o seguinte, é uma função que varia muito rapidamente. Professor, como que eu consigo controlar então ela? Você controla variando os valores da resistência ou da capacitância que você tem aqui embaixo. Tá? É um jeito de você frear e alterar as propriedades desse circuito. Então vamos seguir aqui para o nosso próximo slide, que é legalzinho. Aqui eu trago o exemplo, ó, dá uma olhada. Então tá ali o nosso circuitinho, vou redesenhar ele aqui, fechei. Um pouquinho antes de fechar, eu coloquei um amperímetro ali em série, tá? Ele vai marcar. Então, eu vou ficar assim que eu fechar aquela chave, eu vou ficar olhando o amperímetro. Então, eu vou construir um gráfico da corrente que está passando em função do tempo. Eu vou ver o seguinte, assim que eu fechar a chave, em t igual a 0, a corrente é I0. Então, o capacitor está recebendo carga. A carga está chegando, o capacitor está carregando. Só que o tempo vai passar um pouquinho. E à medida que o tempo for passando, percebe que a corrente que vai fluir através do amperímetro ela vai caindo. E vai caindo de acordo com aquela exponencial que eu mostrei para vocês. Por que está acontecendo? O que está acontecendo é que o capacitor está obedecendo aquela expressão. Deixa eu pôr o T aqui. Ó. E quando a corrente for próxima a 0, é porque o capacitor carregou. Ou seja, o capacitor agora ele não deixa passar, como não tem como mais carga entrar aqui, ó, vou marcar em vermelho. Como ele já está saturado de carga, eu não consigo colocar mais carga, ou seja, o amperímetro vai marcar 0 ampere, tá ok? Nessa situação onde o capacitor está carregado. E é legal perceber que se a gente aumenta aquele termo da parte de baixo ali, o tempo de carregamento altera também, aumenta também, beleza? Essa função é em função da corrente na carga. Como que fica em função da carga? Carga que eu digo é o carregamento, tá? Como que fica essa expressão em função da carga para o carregamento? Vamos pegar um pouco, ó. Como que eu posso escrever a corrente? A corrente eu posso escrever como a ddP pela resistência, tá? A corrente assim que a grandeza que determina, pessoal, presta atenção nisso aqui. A grandeza que determina esse cara aqui, ó, a corrente 0, é o valor que esse cara aqui, que a resistência deixa passar. Tá? Então, por exemplo, se eu aumentar a resistência, o I0 vem aqui para baixo. Se eu diminuir a resistência, o I0 vem aqui para cima. Tá, ok? Então, quem determina o valor de I0 é a resistência. Então, tá aqui. Então, I0 nada mais é que a razão da ddP lá da pilha pela resistência. A taxa, a corrente em função do tempo nada mais é que dq dt, tá? Então como é que vai ficar se eu substituir? Vai ficar dq dt é igual a ddP por R. Copio a expressão. O que eu vou fazer? Vou passar esse dt que está aqui, vou passar ele lá para o outro lado. Ó. Vai ficar assim, ó. dq é ddP sobre R, exponencial daquele troço ali, t sobre rc vezes dt. O que essa expressão está falando? Está falando que à medida que o tempo passar, a carga vai variar. Tá?
Se eu quiser a variação total, eu venho e integro dos dois lados. Isso vai me dar uma carga, uma expressão para carga armazenada no função do tempo no capacitor. Vou colocar os limites aqui, ó. Em t igual a zero, eu vou ter uma carga zero. Em tempo t, uma carga Qzão. Então, vou integrar. Do lado de cá é muito fácil de você ver que é uma integral de dx, então a integral de dq vai ser q, do limite superior, então vai ficar do outro lado lá, ó. Vai ficar q. Do lado de cá, vou circular em vermelho. Esses caras aqui são constantes, a DDP e a resistência do resistor é constante, sai para fora da integração. Tá ali. O que eu circulei ali é uma integral simples, pessoal, bastante simples de resolver. O que você lembra dela? Pô, vou escrever lá em cima. Ó. A integral de a de menos exponencial de ax é 1 sobre a exponencial de ax. Então, a minha solução da integral é só colocar... Quem que é o a aqui? O a é 1 sobre rc. Tá? Então, se eu fizer aqui, vai dar exatamente isso aqui. Ó. Então, vai ficar o inverso, o divisor do divisor, subiu para o multiplicador, então vai ficar menos rc. Exponencial de menos t sobre rc. Essa é a solução da integração ali. De quanto a quanto? De 0 até t. Percebam que esse R aqui nada mais é que o R que vem aqui, que é o que veio da integração, cortou. Veio vindo. O sinal de menos daqui eu vou pôr lá para frente, aí vem. Vai ficar DDP vezes a capacitância. A capacitância veio daqui, ó. Então vai ficar assim. Limite superior, vou colocar t igual a t. Tá ali, copiei. Limite inferior, t igual a 0. Exponencial de 0. Exponencial de 0 dá 1. Tá? Então vai ficar isso aqui. Esse menos aqui, como esse cara aqui agora vale 1, ó, esse menos aqui operou com aquele cara lá, então veio 1 aqui. Beleza? Troquei o sinal. Esse sinal de menos eu joguei aqui pra dentro. Eu joguei ele pra cá e joguei ele pra cá. Beleza? Então tá aqui, ficou assim a minha expressão. Veja se você lembra que capacitância é carga por voltagem? Então se a gente isolar a voltagem, eu vou ver que se a gente isolar a carga, vai ser carga igual a capacitância vezes a DDP. Isso aqui é a carga máxima armazenada do capacitor, tá? Então, vou pegar essa expressãozinha aqui e vou reescrever ela em função daquilo ali. No lugar da carga máxima, então no lugar desse cara aqui, que eu circulei em amarelo, eu vou escrever a carga máxima armazenável, tá ali. Então a carga armazenada, carga em função do tempo do capacitor, é igual a carga máxima menos a carga máxima vezes a exponencial. Tá ok? Professor, o que significa isso? Significa esse gráfico aqui, ó. Se você reparar, o capacitor ele vem carregando, obedecendo essa função aqui de cima, ele vem carregando, a carga vem carregando até que atinge o máximo. Depois que ele atingir o valor máximo, ele satura e para de carregar. Beleza? Então, esse é o ponto em que o capacitor está carregado. Tá? Esse aqui é o tempo em que o capacitor carrega. E a descarga? A descarga do capacitor também é mais simples de entender, mas também dá pra gente fazer junto aqui. Então imagina que eu tenho a DDP, vou colocar um resistorzinho ali, na verdade não vou nem colocar um resistor, vou carregar o capacitor. Na verdade ele já... Deixa eu voltar aqui, vai ficar mais fácil vocês verem. Então eu liguei a DDP, esse capacitor carregou. Então ele está aqui totalmente carregado. A gente já estudou a carga dele, não vamos tratar sobre isso. Então já carreguei o capacitor. Essa malha do circuito eu vou tirar. Tirei aquela malha ali. Essa parte do circuito aqui esquece. O capacitor já está carregado. Aí eu vou deixar a chave aberta ali. Ó. Então o capacitor está carregado, a chave estava aberta desde o instante inicial. O que vai acontecer? Assim que eu fechar aquela chave, a carga que está armazenada no capacitor vai passar através do resistor. E eu posso dizer o seguinte, a DDP que chega no resistor é a própria DDP que existe no capacitor.
Perfeito? Então, eu posso falar assim, a DDP do circuito é a DDP que chega no resistor. A DDP que chega no resistor é o quê? É o produto da resistência vezes a corrente, que vai fluir ali. Que é equivalente à DDP do capacitor, que é carga por capacitância. Então, igualando esses trambolhos tudo, tá aqui, ó. Carga por capacitância é igual a resistência vezes a corrente. Carga por capacitância. Pessoal, como é que eu escrevo? Como é que eu posso escrever a corrente? Corrente nada mais é que a razão de dq dt. Aí tem que imaginar o seguinte, pessoal, concorda comigo que a carga vai diminuir em função do tempo? Ó, ele estava carregado, e à medida que o tempo passar, essa carga vai tender a zero. Então eu preciso dizer que a taxa de variação de carga, ela diminui. Como que eu faço isso? Eu insiro um sinal de menos aqui, beleza? Então é por isso que apareceu o sinal de menos ali. É para dizer que eu estou diminuindo a carga em função do tempo. Então, eu vou isolar as coisas. O que você vai fazer aqui, professor? Passei o dq para cá, ó. Aliás, passei o q para cá, ficou dq sobre q. Tá lá, o sinal de menos foi junto. O r eu vou passar dividindo. Vai ficar 1 sobre rc dt. A expressão é parecida com o que a gente acabou de fazer. Se eu quiser saber no intervalo de tempo total, eu venho e integro os dois lados. Quais os limites? Quais são os limites? Em t igual a zero, o capacitor vai estar carregadão, Qzão. Em t maior que zero, o capacitor vai estar mais ou menos carregado aí com uma carguinha Q em função do tempo. Beleza? Então vem aqui e põe os limites, ó. Em zero eu tenho Qzão, em t eu tenho Qzinho. Aí eu venho e resolvo. O sinal de menos desceu. Vai ficar ln integral de dx sobre x é ln. Então vai ficar integral de dq sobre q, ln de qzinho, limite superior, menos ln de qzão. Percebe que eu já troquei, como tem o sinal de menos na frente, eu já troquei o sinal dos limites aqui. Tá? Ficou ln do limite superior menos do limite inferior, mas inverteu por causa do menos ali. Tá aqui. Do lado de lá. RC constante, você já viu, vai ficar integral de dt que dá t. Então ficou t sobre RC. Já falamos sobre isso. Divisor, propriedade dos log. A subtração é a divisão dos termos de dentro. Tá ali. O que eu vou fazer? Novamente, para tirar o ln, eu vou pôr eles como potência na exponencial. O lado de cá vai ficar Qzão, que é a carga total, a carga inicial do capacitor pela carga em função do tempo, e a exponencial do lado de lá. Aí o que eu vou fazer? Presta atenção no que eu vou fazer. Ó. Eu vou passar esse cara para cá multiplicando e vou passar esse cara para cá dividindo. Como esse cara aqui vai ficar aqui na parte de baixo, eu vou passar ele para a parte de cima colocando o quê? Colocando o sinal de menos. Perfeito? Então vou repetir o que eu fiz. Esse cara foi para cá, esse cara desceu, e para passar ele para cima eu troquei o sinal do expoente. Então você vai ver aqui que a carga em função do tempo nada mais é que Qzão vezes a exponencial de menos t sobre RC. Então essa é a expressão para descarga do capacitor. Essa expressão vai me dizer o quê? A carga em função do tempo. Pessoal, só que medir carga é difícil, a gente não tem um aparelho simples que meça a carga, então a gente sempre usa ou prefere usar em função da corrente. Então eu vou transformar essa expressão em função da corrente. Como? Vou derivar essa expressão aqui, ó. Vou derivar essa expressão aqui do tempo. Então eu vou aplicar dt. Vai ficar dq dt, derivo aquele troço todo que está do lado de lá. Pessoal, dq dt vai ser a corrente em função do tempo. Do lado de cá, a carga que é constante, a carga inicial do capacitor. Tá? Saiu para fora. Qual que é a derivada de exponencial de t sobre rc dt? A exponencial aqui é só derivar, é muito fácil. Você põe o termo que está na frente, aliás, o termo que multiplica a variável, vezes a exponencial de novo. Tá ali.
tempo ficou aqui, ó. Como o sinal de menos, vai vir aqui, eu vou pôr um menos aqui, um menos aqui e um menos aqui. Beleza? Professor, por que você fez isso? Pelo seguinte, lembra que eu disse para vocês que a taxa de variação de carga ela é negativa? Então a carga diminui. Então por isso que a taxa de variação de carga é a corrente. Eu estou estudando a descarga do capacitor. Do lado de lá, a mesma coisa. Como eu pus o sinal de menos, esse cara aqui nada mais vai ficar positivo, porque a própria derivada aqui vem negativa. Tranquilo? Então tá aqui, ó. Você vai reparar que fica tudo positivo e tá ali. Aí vamos pensar comigo aqui, ó. O RC veio da derivação e o Q estava vindo daqui, ó, de cima, tá? Se a gente prestar atenção, o que é carga por capacitância? Carga por capacitância é a DDP. E o que sobra embaixo? Não é o R, então fica DDP sobre R. DDP sobre R é a corrente. Então a minha expressão em função da corrente para a descarga do capacitor é corrente em função do tempo é igual a corrente inicial 1 menos T sobre RC. Beleza? Então essa expressão me dá o comportamento da corrente em função do tempo. Então imagina que eu pegue aqui agora o circuitinho que eu acabei de mostrar para vocês e queira estudar. Então vai acontecer o seguinte, ó. Vou colocar um perímetro ali. Pessoal, enquanto a chave está aberta, a corrente é igual a zero, tá? Assim que eu fechar aquela chave, vai aparecer uma corrente percolando o resistor e o amperímetro vai marcar isso pra gente. Então, IT igual a zero, eu fui lá e fechei. Pá, tá o zero ali. Assim que eu fechar, a corrente vai ser máxima através do resistor. Tá aqui o meu I. E à medida que o tempo for passando, à medida que o capacitor for descarregando, essa corrente vai caindo e vai se aproximando em zero. Tá? Então eu posso escrever o seguinte. Se a gente reparar, o argumento dessa exponencial nada mais é que o termo que freia a descarga. Então quanto maior for a resistência, mais lento vai ser essa descarga. Tá? Como exemplo, pessoal, eu vou resolver o exercício 53. Na verdade é o último exercício da lista. Para vocês, se ainda tiver dúvida, por favor me pergunte. Tá aqui, ele fala assim, ó. Existe uma lâmpada, eu não lembro bem do enunciado, mas existe uma lâmpada que fica piscando, e a ideia essa lâmpada é uma lâmpada de descarga, tá? Então, é um gás que está ali dentro, esse gás ele é submetido a uma DDP, abre uma faísca, ele vem, descarrega e dá um pulso de luz. E o circuito que controla esse pulso é um circuito resistor-capacitor, daquele jeito ali. E ele diz o seguinte, ele diz que a voltagem para haver descarga da lâmpada é 72 volts. O capacitor está aqui. A tensão que controla todo o circuito é 95 volts. E existe um resistor aqui que freia, que controla o tempo de carregamento desse capacitor. Tá ok? Então tá todo mundo aí. Aí ele pergunta o seguinte, eu quero que essa lâmpada aqui pisque 2 vezes a cada segundo, tá? Então, ou seja, significa o seguinte, o tempo de cada piscada é um tempo de meio segundo. Beleza? Então, tá aqui, vamos voltar. Então, quanto vale essa resistência, esse resistor para que isso aconteça? Então, assim que isso for ligado, vai fluir uma corrente ali, o capacitor vai começar a carregar, e a lâmpada também, pessoal, quero que você preste atenção, essa lâmpada não é uma lâmpada de filamento, hein? É uma lâmpada de descarga. Então, essa lâmpada ela é um circuito aberto e ela vai começar a carregar junto com o capacitor. Ambos estão submetidos à mesma DDP que vem lá da fonte, mas ela vai começar a carregar junto com o capacitor. Então, se eu construísse um gráfico do carregamento, primeiro eu vou dar DDP no capacitor. A gente viu que o capacitor ele obedece uma exponencial, tá? Aqui está o carregamento do capacitor.
Aqui eu vou passar em vermelho, mas é o carregamento do capacitor. Professor, mas a DDP tem uma expressão similar? Tem, eu vou te mostrar ali. Está ali o capacitor carregando. Quando ele chegar em 72 volts, vai ser a mesma voltagem, a mesma DDP que a lâmpada atingiu. Tá? Eles estão em paralelo. O que vai acontecer? Quando ele chegar nesses 72 volts, vai abrir o arco na lâmpada e duas coisas vão acontecer. A lâmpada, que também estava carregando, vai descarregar. Imediatamente, assim que abrir o arco, a carga que existia na lâmpada vai cair e a DDP na lâmpada cai. Despenca. E a carga que tinha no capacitor, como o capacitor estava carregando e eu fechei o circuito agora, ele vai jogar a carga em cima da lâmpada, que agora abriu o arco. Então o capacitor descarrega também junto. Beleza? Então, assim que abriu o arco na lâmpada, a DDP na lâmpada foi igual a zero. E assim que isso aconteceu, o capacitor descarrega também. Instantaneamente, porque a resistência na lâmpada é igual a zero. Abriu um arco, a resistência ficou pequenininha. Professor, mas o que significa isso? Significa assim, se eu entender como o capacitor está carregando, o tempo que o capacitor está carregando, eu sei que está acontecendo a mesma coisa na lâmpada. Tá? Então, se a gente voltar aqui, eu posso escrever assim. A gente viu que o carregamento do capacitor acabou de ver essa expressão, hein? O carregamento do capacitor é a carga em função do tempo, é igual a DDP vezes a capacitância. 1 menos a exponencial de menos T sobre RC. Eu vou passar a capacitância dividindo, vai ficar carga em função do tempo pela capacitância. Copiei a expressão. Pessoal, essa DDP é DDP lá da pilha, ó. Isso aqui é DDP lá da pilha, hein? E isso aqui que vai aparecer agora, o que é? Carga por capacitância nada mais é que a DDP do capacitor. Isso aqui é a voltagem em função do tempo no capacitor, ó. Então ficou assim. Só reescrever. O que acontece? Então a DDP no capacitor, em função do tempo, que é a mesma coisa da lâmpada, tá? Que é a DDP da lâmpada. Sobre a DDP na pilha, passei dividindo, passei esse cara aqui dividindo. Vai ser... Aí o que você fez aqui também, professor? Fiz o seguinte, peguei esse 1 que está aqui. Pus ele para fora e depois passei ele para o outro lado. Aí ficou o outro cara ali também. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou aplicar o LN, como o que eu estou querendo está aqui em cima, ó, eu estou querendo achar o valor dessa resistência. Então eu vou tirar essa exponencial daqui, que vai ficar mais fácil de eu resolver. Eu aplico o LN, aí eu já fiz o seguinte, já inverti aqui dentro, ó, peguei aqui, vou tirar o LN de tudo isso aqui e vou inverter, antes de tudo eu vou inverter eles, tá? Vou inverter o sinal para tirar esse sinal de menos aqui, ó. Antes de aplicar o LN, então inverteu ali. Ficou aquilo ali, voltagem na lâmpada, voltagem do capacitor pela DDP, é igual a exponencial vai sair daqui, T sobre RC. Então eu vou isolar o resistor. Como é que vai fazer? Eu vou pegar eu vou passar o resistor para lá multiplicando, e vou passar esse termo todo aqui, ó, que eu vou circular, esse termo todo eu vou passar dividindo. Pronto, ficou ali embaixo. Então agora para eu achar o valor do resistor é só substituir os números. Então a resistência vai ser o tempo. Então eu quero que o capacitor carregue a cada meio segundo. O valor da capacitância, que é o Czinho que está ali embaixo. O Czinho que eu vou circular aqui. Voltagem do capacitor, voltagem da pilha. Então se eu substituir tudo aqui, vai dar para mim 72,95. Então a resistência do resistor tem que ser aproximadamente 2,35 vezes 10 a sexta 1. Tá ok? Então essa é a voltagem é a resistência do resistor para que isso aconteça. Pessoal, com isso eu encerro o capítulo circuitos de corrente contínua. E mais para frente a gente torna a ver isso lá, se der tempo, em indutância, mas eu não sei se ainda vai dar, mas vamos com calma, tá ok? Forte abraço, pessoal.